Bom, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Ó, a polícia parte pra cima, os torcedores também. Vão dando motivo pra polícia ter uma reação de... Rapaz, mas que cacetada é essa? É pancadaria pra tudo quanto é lado. O policial usa gás de pimenta agora pra tentar conter os manifestantes. O esporte, especialmente o futebol, é reconhecido como uma das maiores expressões culturais do mundo. Ele ultrapassa barreiras linguísticas, sociais e até mesmo geográficas e une as pessoas para torcerem, por exemplo, na Copa do Mundo pelas suas seleções. Só que essa paixão, ao decorrer do tempo, ela pode virar ódio, desprezo e até mesmo preconceito dentro dos gramados, por exemplo. O preconceito no esporte reflete diretamente um enorme problema social em nossa sociedade brasileira, onde está muito de forma evidente presente o racismo, o preconceito e outras formas de violência, como as torcidas, na qual dizem ser organizadas, mas acabam não sendo organizadas, entre outros. De acordo com o Observatório de Discriminação Racial, no Brasil, foram registrados 136 casos de racismo em 2023, o maior número desde o início do monitoramento em 2014. Isso evidencia que, apesar do futebol ser um símbolo de união, ele ainda proporciona muitas desigualdades e violências que vão contra as virtudes e os valores desse esporte. Hoje, nesse vídeo, vamos apresentar sobre os conflitos entre violência e o racismo no futebol, tanto nacionalmente e internacionalmente. Isso pode se refletir por como que a gente pode fazer que nossas torcidas sejam mais respeitosas e pacíficas. A violência no futebol brasileiro é um problema histórico. Desde a década de 90, 380 pessoas morreram em confrontos de torcida. Isso foi levantado pela Agência do Senado e pelo portal G1. E esses números retratam a gravidade do problema e a urgência em políticas públicas eficazes. A rivalidade que deveria acontecer entre os clubes na partida de futebol muitas das vezes acaba tomando rumos violentos e se espalhando entre os torcedores. O que deveria ser uma torcida organizada acaba se tornando algo brutal e violento, como no caso que ocorreu entre o Flamengo, onde um torcedor acabou morrendo. Também não só isso, também como o caso do torcedor do Corinthians, que acabou falecendo devido a essa violência entre as torcidas, que deveriam ser organizadas, mas acabam não sendo. E isso ocorre muito em praticamente muitos dos jogos. E é um negócio que evidencia a necessidade de uma mudança nessa situação. De acordo com o pesquisador Arlindo Chinaglia, em seu estudo sobre a violência esportiva, ele aborda que essa violência não surgiu nos estádios, mas sim nas faltas de condições de vida, na exclusão social, na falta de uma educação de qualidade e com o desemprego. Então, isso nos mostra que essa violência esportiva, ela surgiu através das desigualdades sociais presentes na sociedade brasileira. Ou seja, no futebol ocorre um processo de descarga emocional, onde as frustrações sociais se manifestam de forma agressiva em meios públicos. Ou seja, essas agressões podem ser formas físicas, ou seja, invasão de estádios, agressão aos torcedores e aos próprios jogadores, além da queima de ônibus das delegações. Ou seja, esse episódio causa que o ambiente dos estádios seja um ambiente de lazer, se torne um ambiente de cenário de medo e frustrações. Um dos casos mais emblemáticos é o do jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, que em diversas partidas da La Liga sofreu insultos raciais por parte dos torcedores das outras equipes. O caso mais notório e que repercutiu em relação às autoridades espanholas e da Liga em si foi do jogo do Atlético de Madrid contra o Real Madrid, na onde, perto ao estádio, numa ponte, os torcedores do Atlético de Madrid colocaram um boneco enforcado e a camisa do Vinícius Júnior, se referindo a ele. E também apelidaram ele com apelidos racistas, como Monizes, Mono, Vinícius Eres o Mono, e entre outros, como Macaquito.
Agora, mudando um pouco o assunto, eu vou falar dessas brigas entre as torcidas do time de futebol. Pegando um exemplo que está mais próximo da gente, eu vou pegar da rivalidade do Cruzeiro versus o Atlético Mineiro. Normalmente nos jogos costuma sair muita briga, principalmente quando envolve a torcida organizada, né? Que é do Cruzeiro é a Máfia Azul e do Galo a Galocura, né? Outro ponto que isso afeta é que devido a essas brigas, mortes que acabam gerando, acaba rompendo com o propósito do esporte, que era para ser a união e uma forma de entretenimento ali das pessoas e das famílias. Segundo reportagens da BBC e do jornal El País, o governo da Espanha, ele prendeu e condenou várias pessoas por injúria racial. Além disso, a FIFA, ela reforçou programas como o Kick It Out e o Note Racism. Apesar disso, muitos especialistas dizem que essas punições ainda não são suficientes e que não inibem novos casos de racismo ou injúria racial. Agora, ainda falar sobre outros casos que aconteceram ao redor do mundo, temos, por exemplo, aconteceu na Itália e na Inglaterra, aconteceu entre o jogador Balotelli, Saka e o Lukaku. E esses casos refletem que esse preconceito, esse racismo, essa violência no esporte não se isola apenas em casos a nível mundial, porque eles sofreram racismo não só nos estádios, durante o jogo, no campo, mas também fora, né, do jogo, nas redes, até mesmo nas ruas. O racismo no futebol não é apenas uma questão desportiva, mas sim um problema social e estrutural que reflete o preconceito histórico, a falta de educação antirracista em grande parte da nossa sociedade. Diante da gravidade da situação, tanto no mundo, tanto no Brasil, o racismo e a violência têm sido sendo combatida por entidades esportivas e governamentais cada vez mais para minimizar esse entrave. No Brasil, segundo o Estatuto do Torcedor, Lei número 10.671 de 2003, o torcedor que promover insultos ou incitar a violência terá sérias punições. Outra lei é a 7.000... E cometeu um pequeno equívoco, mas não tivemos que voltar agora. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro, na Lei 10.671 de 2003, previne severas punições para quem promover insultos ou incitar a violência nos estádios. Além disso, outra lei é a 7.716 de 1989, que diz que o racismo é um crime imprescritível e passível de prisão. A CBF, em 2024, anunciou uma proposta, um projeto para reduzir os pontos de times e clubes que as torcidas cometem atos racistas, atos preconceituosos e atos violentos. Essa medida foi inspirada por medidas adotadas pela FIFA e que visa, como objetivo, tentar reduzir justamente esse preconceito nos esportes, com uma punição aos clubes. É importante destacar campanhas educativas como as cadeiras vazias, que simbolizam a violência no futebol brasileiro desde 1993, que são mais de 380 torcedores. Além disso, existem outras campanhas internacionais, como a Black Lives Matter e a No Room for Racism, que acaba destacando essa procura pela igualdade racial e pelo respeito à diversidade. Apesar dessas iniciativas, o processo é lento. Especialistas defendem a necessidade de políticas integradas em clubes, federações e governações, com foco de fazer a educação antirracial e inclusão social. O combate ao racismo e à violência não é apenas uma forma de punição, mas sim uma conscientização. O combate à violência e ao racismo no esporte começa dentro de nós.
Torcer é sobre amar o esporte e não odiar o rival. Agora eu vou falar a frase de um grande ídolo que inspira muitas pessoas que sofrem de racismo no esporte, do Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid e também pela seleção do Brasil. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Ele diz que tem essa frase tatuada no corpo após sofrer vários insultos e superar isso.